Vamos lá. Momento pré-teens, gravando. E aí, gente, beleza? Tudo bom? Espero que vocês estejam bem, tudo bom com vocês. A gente está saindo da pandemia, graças a Deus, voltando as coisas a normalizar, né? Logo, espero que vocês em breve estejam de volta aí, para a gente, né, presencialmente estar vendo o rostinho de vocês, conversando aí, vistando as aulas e vendo vocês, né, conversando um pouquinho, que é o mais gostoso, né? A gente está em comunhão aí. Né, Boa noite, galerinha, tudo bem? Saudades de vocês, Encontro Mike. Se Deus quiser, né, as coisas estão se flexibilizando e muito em breve, né, a gente tem essa esperança aí de que a gente possa estar juntos, né, de forma presencial, tá bom? É isso aí. Bom, a gente recapitulando na primeira parte da história de José, a gente vai partir para a segunda parte, né? Nessa segunda parte aqui, José está onde? Já está no cárcere, né? Devido ao que aconteceu com a esposa de Potifar, que ele te deu na primeira aula, que se vocês não assistiram, vocês vão assistir, vão saber o motivo por que ele foi, por que ele já está no cárcere, por que ele está na prisão, né? Então, assim, quando José ele vai para a prisão, Deus vai com ele, né? A gente sabe que José estava já estava num momento especial quando ele trabalhava com Potifar. Ele já organizava toda a casa de Potifar. E não foi diferente na prisão. Quando ele chega na prisão, o carcereiro Mor, que é o chefe do cárcere da prisão, já percebe algo diferente em José. E ele coloca José o quê? Para chefiar, para comandar, para cuidar de todos os outros presos. Então, mesmo num lugar tão terrível quanto a prisão, ele exerce uma posição diferenciada. Posição de líder. De comando. Ele era um bom administrador, né? Sempre foi. Então a gente percebe, a gente vai vendo como às vezes Deus ele faz a gente passar, ou como fez José passar por situações que a gente nem imagina para alcançar um propósito que era necessário. José tinha que passar pela prisão para que ele conhecesse certas pessoas e pudesse chegar no fim objetivado por Deus. Aquilo que Deus tinha, aquele destino que Deus tinha preparado para que não só José fosse abençoado, mas como todo Israel. Então, eu acho assim interessante a gente deixar gravado para vocês que tenha uma relação com os planos de Deus, né? Em Isaías 55:9, a palavra diz assim: porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos que os teus caminhos. Os meus pensamentos são mais altos do que os seus pensamentos. Os sonhos de Deus são muito maiores. São muito maiores. Então, aquilo que José passou, estava passando naquele momento, só Deus veio para deslumbrar uma coisa maior, né? A gente poderia imaginar que José morreria lá naquele cárcere. Não foi bem assim. Bom, num certo tempo, diz a palavra, nesse momento que José estava no cárcere, aconteceu uma coisa que o faraó, ele se aborrece com chefes, de pessoas importantes no meio do palácio, que foram o copeiro Mor e o padeiro Mor. Eram oficiais do palácio, né? E ele manda os dois para a prisão, né? Os dois vão para a prisão e, como todos os outros, eles acabam quem? Na mão de José, né? José era responsável por todos e também responsável pela vida do copeiro Mor e do padeiro Mor, né? E tem uma noite que esses dois homens eles sonham, tem um sonho especial. Eu não vou detalhar o sonho para vocês, porque eu quero que vocês vão pesquisar. Já Samanta vai passar a referência bíblica disso. Eu não vou entrar em detalhes de todas as coisas, porque tem muitos detalhes dessa história de José. Eu quero que vocês tenham curiosidade de buscar isso lá. Mas esses dois homens tiveram sonhos, né? E José, no dia seguinte, chegou e viu esses homens assim quietos, transtornados, e foi conversar com eles para saber o que tinha acontecido. Porque foi um sonho impactante, tanto para o copeiro quanto para o padeiro. E José interpreta os sonhos, né? Tanto do copeiro quanto do padeiro. Só que para o copeiro, o final, vamos dizer assim, o final feliz, né? Na interpretação de José, do sonho que o copeiro teve, ele disse para o copeiro que ele seria restituído à posição dele, logo mais estaria de volta ao palácio servindo ao faraó. Ao contrário, na interpretação do sonho do padeiro, ele falou que o fim seria trágico e que ele seria enforcado. E assim como José interpretou, quanto ocorreu no mesmo dia, o copeiro ele é restituído ao cargo dele e o padeiro ele é enforcado.
E aí José fala para o copeiro assim, olha, se você estiver fora daqui da prisão, vê se você se lembra de mim, né? Te ajudei, né? Fiz algo bom para você, vê se você se lembra de mim. Mas não foi muito bem o que aconteceu, né, tia Sandra? Não foi muito bem, né? Passou-se ainda 2 anos para que ele se lembrasse de José. Né? E tem um motivo, né, pelo qual ele se lembrou de José. O faraó teve um sonho, né? E esse sonho era um sonho que até vocês já ouviram até falar, né, sobre isso, com certeza, porque o ponto-chave, né, maior da vida de José está baseado nisso, né, a interpretação desse sonho do faraó. Ele sonhou, né, com 7 vacas gordas, bonitas, né, e sonhou também com 7 vacas feias e magras, e que essas vacas feias e magras elas engoliam, né, as vacas gordas e bonitas. E também, só que aí ele dormiu, né, ficou incomodado com aquilo, não conseguiu entender, e no outro dia ele sonhou novamente. Só que ele, ao invés de sonhar com as vacas, ele sonhou com espigas. Ele sonhou com espigas cheias, né, bonitas, e depois ele sonhou em seguida, né, no mesmo sonho, com as espigas queimadas, secas, e que essas espigas queimadas, elas engoliam essas espigas cheias e bonitas. Bom, né, o faraó já acordou, preciso que alguém interprete esse sonho. Né? E dentro do palácio ele tinha, né, os feiticeiros, tinha as pessoas que interpretavam, mandou chamar, né, todos esses que poderiam fazer, mas ninguém conseguiu, né, dar uma resposta ao faraó sobre o sonho. O que aconteceu? O copeiro dentro do palácio se lembrou de José, né? E foi até o faraó e falou, olha, quando eu estive na prisão, tinha um rapaz lá que ele interpretava sonhos. Né? O faraó, mais do que depressa, mandou chamar, traga esse rapaz aqui, né? Eu quero que ele venha, né, até mim. Então, tiraram José da prisão, arrumaram José, deram banho no José, porque imagina, preso, né? Fez barba, pôs vestes, né, para se apresentar perante o faraó, né? Não poderia se apresentar de qualquer jeito. E nesse momento, quando ele esteve, né, perante o faraó, e o faraó perguntou para ele, você é capaz de interpretar sonhos? Né? O copeiro falou, ele falou, sim, mas eu recebo a revelação dos sonhos através do meu Deus. É Ele quem me revela. Honrando sempre o nome de Deus. E aí o faraó conta o sonho e ele já dá a interpretação. As 7 vacas gordas, assim como as espigas bonitas, né, e cheias, significam 7 anos de fartura, 7 anos de muita bonança. Né? E as vacas magras, né, e também as espigas queimadas significam o quê? 7 anos de fome. Então seria numa sequência, 7 anos de fartura e em sequência 7 anos de fome. E aí o faraó fica perplexo, né? Nossa, né? E como vai fazer? Né? E aí José já foi falando, né? Porque José tem esse dom, né, de organizar as coisas. Olha, você vai fazer isso, deve fazer aquilo. E José, e quando o faraó viu isso em José, ele falou assim, muito bem, vou te colocar à frente disso, você vai administrar isso. E ele administrou muito bem, né, Timai? Mandou fazer o quê? Fazer celeiros. O tempo dos 7 anos de fartura, tinha muita fartura, ele mandou o quê? Separar parte dessa fartura nesses celeiros, guardar, comprou de outros povos onde tinham mais coisas para poder, o quê? Tornar o Egito bem, né, para passar bem seguro, né, quanto à questão, né, dessa fome que eles iam sofrer, para poder passar, né, de forma tranquila. E assim o fez. Tem muitos detalhes nessa parte da história de José que vocês precisam ler. É interessante que vocês leiam para ver como é que José foi estruturando tudo isso, né? Como é que ele dividia, como é que ele entregava esses grãos no tempo de... Como ele fez o armazenamento e como depois dos 7 anos de fome ele foi administrando isso, aos poucos entregando essas coisas para aqueles... Porque todos os povos, o único lugar que havia sustento era no Egito. Todos os outros povos passaram por fome e tinham que voltar para o Egito e buscar sustento lá. Né? José, se vocês buscarem lá, entender, conhecer bem profundamente a história de José, vocês vão conhecer muito bem isso aí. É importante que vocês... Aqui a gente não vai conseguir passar todos os detalhes, tá? Por causa do tempo. E assim como todos os outros povos, aconteceu também com o povo de Israel. Os irmãos de José também, lá onde eles viviam, estavam com fome, acabou tudo, cara. Por quê? Porque se alastrou nos 7 anos de extrema escassez, né? Nada nascia que se plantava. E aí estiveram os irmãos de
José, os 10 irmãos de José, resolvem, falam com o pai e resolvem ir até o Egito para buscar mantimento. Só ficou lá na casa dele o irmão mais novo, Benjamim. Né? Benjamim. Aí eles foram para o Egito para buscar mantimento e lá eles encontram José. José vê os irmãos, né? E quando ele vê os irmãos, ele é tomado por raiva, né? Daqueles irmãos ele vê, se lembra, todos os irmãos não o reconhecem, né? A gente imagina que José estava vestido como um egípcio, né? Afinal de contas, ele era governador, né? A gente imagina o traje dele, a posição que ele ocupava. Os irmãos poderiam imaginar que aquele irmão que eles venderam como escravo tivesse vivo, sequer fosse governador do Egito. Mas aí José acusa aqueles irmãos dele de espiões, né? Que eles estavam lá para espionar o Egito, que a intenção deles era uma intenção ruim. E aí, desesperados, aqueles homens, né, com medo de serem mortos, eles se jogam, se ajoelham na frente perante José, explicando que não, que eles vão buscar mantimento lá. E José manda prendê-los, né, por causa daquilo. E ainda mais, ele se lembra daquele sonho que ele teve, quando ele era jovem, ainda vivia com os irmãos, né, dos feixes se curvando diante do feixe dele, da luz das estrelas se curvando diante dele, né? Ele se lembrou disso, estava se cumprindo aquilo que ele já tinha sonhado, ele se lembrou disso. E aí ele pega os irmãos e prende os irmãos lá, e os irmãos falam, não, a gente não a gente veio buscar mantimento, conta a história deles lá, de como eles viviam, de que eles tinham um irmão mais novo. E aí José aproveita a história e fala assim, tudo bem, vou liberar vocês, mas vocês, quando voltarem e retornarem para o Egito, vocês têm que trazer o irmão de vocês, senão eu vou prender novamente vocês. E aí eles saem, levam o mantimento, José coloca todo o dinheiro que eles tinham pago pelos grãos, né, tudo que eles tinham levado, José coloca o dinheiro de volta nos sacos, no meio do caminho eles encontram aquele dinheiro, não entendem por que aconteceu aquilo, chegam até lá, encontram Jacó, contam tudo o que tinha acontecido, que precisavam levar o irmão mais novo, na próxima vez que eles fossem, mas Jacó falou não, aí o que acontece? Se passa um tempo, eles não voltam imediatamente para o Egito, mas chega um tempo que eles vão precisar retornar, porque o que eles tinham comprado acabou, né? E aí a gente vai contar, vai falar um pouquinho dessa volta, desse retorno dos irmãos de José para o Egito. Quando eles voltam, né, José os recebe bem, porque eles trazem Benjamim, né? E na verdade era o que José queria, conhecer Benjamim, né? Benjamim conseguiram convencer Jacó, né? Quanto a isso e o levam. Então, assim, quando ele vê, ele fica muito feliz, porque Benjamim é filho da mesma mãe, né, de José. Então, ele, né, o abraça com tanto carinho e ele oferece um banquete para eles ali, né? E aí eles comem tudo, pegam os mantimentos, arrumam tudo, só que José queria ver se realmente esses irmãos tinham, né, se modificado, né, se eles tinham mudado, né? Então ele planeja algo, né, para ver se realmente isso aconteceu. Quando eles estão indo embora, que eles, né, comeram, né, se fartaram, tudo, ele pede para um dos seus servos para colocar um cálice dele, um cálice, né, bonito, um objeto, né, no caso ali dele importante, né, que era importante e que era identificado como de José, dentro da mochila, né, dentro da sacolinha do Benjamim. E aí ele fala para os guardas irem atrás dele nesse momento. E aí no meio do caminho, quando eles estão saindo, né, os guardas chegam e revistam, falam, sumiu o cálice, né, de José, vocês roubaram, ele recebeu vocês tão bem, aquela coisa. E aí eles começam a vasculhar, já sabiam que estava ali na mochila do filho mais novo, e acha, né, ali do irmão mais novo, e acha, e no mesmo momento ele fala, olha, né, José fala para eles, os recebi tão bem aqui na minha, né, eu ajudei vocês, dei banquete, vocês me pagam dessa forma, né? E aí Rubem, que é um dos filhos mais velhos, né, fala, ele já fica preocupado, não fizemos isso, não roubamos, imagina, né? Ele falou assim, não, mas o mais novo roubou, então por isso ele vai ficar aqui preso. E aí Rubem se desespera, porque ele, imagina, né, já tinha perdido José, o pai, ia perder Benjamim, não ia suportar, ele ia morrer. Ele fala, não, por favor, eu fico no lugar dele, mas deixa o meu irmão ir, porque o meu pai não vai resistir. E nessa hora José, né, já estava ali, né, se segurando, né, já não estava aguentando mais, né, porque quando ele viu os irmãos, né, isso já tomou vários sentimentos, né, de bronca, ao mesmo tempo de alegria, e naquele momento ele acaba se revelando a eles, eu sou o José, eu sou o irmão, né, que vocês venderam.
E eles ficam todos perplexos, né? Assustados, mas ao mesmo tempo felizes, né? Porque ele estava vivo. E ali eles se abraçam, tudo, e eles, né, ficam aquele momento ali. E aí quando eles vão partir, né, de volta, o faraó, sabendo que eles são família de José, manda buscar a família de José para vir morar no palácio junto com ele. E assim, né, termina a história de José. E a tia Samanta, é muito linda a história, né? Que Deus, né, de um escravo, né, que foi vendido, chegou ao quê? A ser o braço direito, né, da autoridade maior do Egito, do faraó. Então, Deus o colocou ali. Ele tinha os propósitos, os sonhos de Deus eram muito maiores para ele. E a gente vai ver depois, posteriormente, que a gente vai lembrar, todo o povo de Israel vai para o Egito. E depois a gente vai falar, né, em uma outra oportunidade, tudo que esse povo vai passar nas mãos dos egípcios. Aquele que os acolheram, depois que aquele faraó morre, outro faraó se levanta, que não conhecia José, e tudo que paras o povo tinha que passar por aquilo para que Deus pudesse revelar as maravilhas dele, né? Com certeza, amém. A referência bíblica para vocês meditarem é Gênesis 37, né, capítulo 37 ao capítulo 50, que fala da história de José. É como o tio Mike falou, é rica em detalhes, né? Nós tentamos enxugar o máximo por causa do nosso tempo, né? Que ele é curto, mas procurem, né? Tenham essa curiosidade, né? Busquem na palavra, meditem, né? E vocês vão ver quantas coisas, né, lindas, né? E os detalhes dessa história de José, que são, assim, é muito bacana, tá bom? É importante que a gente sempre fala, a gente sempre bate nessa tecla. É importante vocês lerem a palavra para ter conhecimento. Deus fala sempre, meu povo perece por falta de conhecimento. Vocês precisam, é importante, além de ouvir as aulas, ouvir as pregações, vocês têm que ter essa comunhão. Porque o Espírito Santo revela para vocês e vai dar entendimento dessa palavra. E essa palavra que vocês vão ler, vão buscar entendimento, vai encontrar guarida no coração. E se alguém, qualquer pessoa disser alguma coisa que não esteja nessa palavra, e vocês conhecendo a palavra, vocês vão saber aquilo que é verdade daquilo que não é. O Espírito Santo revela a vocês. A palavra é vida, ela vivifica. Tá bom? Gente, muita saudade de vocês, viu? Que Deus os abençoe, que Deus abençoe a família de vocês e conceda uma semana maravilhosa, viu? E até a próxima. Isso aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Um pouquinho mais, 7h24. Conseguimos diminuir 2 minutos.